Começa agora o podcast Educaí, apresentado por Fernando Lino. Esse é o Pré-Vida. É aqui que novas almas adquirem suas personalidades, peculiaridades e interesses antes de irem pra Terra. Conheça 22. Não quero ir pra Terra. Não adianta Eu lutar. não quero. Tá, olha, eu já sei tudo sobre a Terra e eu não quero nada com ela. Recentemente eu assisti o filme Soul, produzido pelos estúdios da Pixar, que pertence à Disney. Pra quem ainda não assistiu o filme, eu vou contar um pouquinho, mas eu vou tentar não dar spoiler, caso você do outro lado seja sensível a spoilers como eu sou. Mas ele conta a história de um professor de música em uma escola primária chamado Joe. E ao meio de uma aula com seus alunos nem tão bem afinados assim, o Joe é chamado pela diretora do colégio, que tem uma boa notícia. A partir daquele dia em diante, ele seria professor titular do colégio em período integral e não mais em meio período. E apesar de parecer uma ótima notícia, isso faz lembrar que esse não era o seu grande sonho para a sua vida. O seu grande sonho, o projeto de vida do Joe era se tornar um músico de jazz profissional, acompanhado da renomada cantora Dorothea Williams. Sonho esse que ele tem até a oportunidade de realizar naquele mesmo dia, se não fosse por um pequeno problema que você tem que assistir o filme para saber. A ideia de Soul está muito conectada com um grande problema na educação de jovens no mundo inteiro: a falta de propósito. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos pelo National Institute of Mental Health com estudantes já no ensino superior apontou que para 78% deles, o seu principal objetivo naquele momento era encontrar um sentido em suas vidas. Com as mudanças da BNCC e o novo ensino médio, as escolas e os educadores não terão somente como missão o ensino da técnica, mas também serão responsáveis pela fomentação de projetos e propósitos dos seus alunos. E foi sobre isso que eu fui conversar com o professor Léo Freiman. O que nos torna humanos, ou diferencia dos animais, é a nossa capacidade de abstração, né? Nossa capacidade de atribuir significado para o mundo ao nosso entorno. Tem uma pesquisa, que inclusive está nesse livro aqui que o senhor menciona nos artigos, do Viktor Frankl, que a gente vai falar daqui a pouco, que ele fala que 80% dos jovens chegando ao ensino superior, que eles sentem mais falta, é sentido na vida. E aí que eu gostaria de perguntar para o senhor, faltou alguma coisa na educação básica para dar esse sentido a eles? Faz parte do processo? O que está acontecendo? Muito bem, excelente pergunta, Fernanda. Faltou o básico da educação básica, o para quê. Você vê que o próprio Viktor Frankl, nas suas obras, sempre fala dessa questão do sentido como algo que é uma propriedade do humano, essa capacidade de pensar e de pensar o pensamento. Diferente dos animais, nós também temos instintos, fome, sede, sono e outros, mas nós os temos, não eles nos têm. Se eu vou deixar minha fome me vencer, é, em última instância, uma escolha minha. Se eu vou escolher dormir ou não, é também uma escolha minha. Nós temos influências ambientais, sociais, históricas, sem dúvida, mas o modo como vamos lidar com elas, como você falou, depende do significado que eu faço, né? Diante de uma crise, existem aqueles que se renovam, se reinventam, e tem aqueles que, de alguma forma, padecem. Então, o que falta na educação básica é justamente a gente parar para pensar o para quê, qual o sentido da educação, o que a gente quer com essa educação básica. A escola foi fundada, a escola de hoje, na Revolução Industrial, o modelo de carteira enfileirada, que imita muito o modelo de uma linha de produção em série. Um fala, todo mundo obedece, como eram nas fábricas antigamente. Existia um líder e todo mundo seguia aquilo que o líder falava. Dentro desse modelo, o QI era superestimado porque era a grande medida de evolução de uma pessoa, de inteligência de uma pessoa. Veio Howard Gardner, em 1982, desconstrói isso com a sua obra Estruturas da Mente,
mostrando que além da inteligência lógico-matemática, a gente tem mais 8 inteligências, né? A gente tem inteligência corporal, espacial, interpessoal, intrapessoal, naturalística e tantas demais. Isso traz um novo paradigma de que o ser humano é mais do que saber falar português e matemática. A gente precisa aprender a se emocionar, a se automotivar, a fazer amizades, a sonhar, a criar projetos, a lidar com a raiva, a lidar com a vida. Tanto que hoje, pareado às competências cognitivas que são importantes, sempre foram, sempre serão, claro, né? Matemática, física, química, ciências, todas as matérias escolares são importantes, mas hoje existe praticamente um consenso no mundo acadêmico que elas são tão importantes quanto as competências socioemocionais. Porque às vezes o aluno não aprende matemática, não porque ele é burro ou o professor é ruim, porque ele não tem paixão pelo resultado, ele não tem flexibilidade para tentar um outro jeito, ele não tem humildade para perguntar e persistir, ele não sabe construir senso de equipe com um colega e juntos aprenderem, né? Então, hoje, no fundo, na educação brasileira, a gente deveria ter muito menos conteúdos e muito mais espaço para o aprendizado das competências socioemocionais, que hoje está comprovado são os grandes precursores de uma vida realizada e feliz. Cognição e socioemocional de mãos dadas. Não pode ter, como muitas vezes eu tenho uma carga horária de 95% de cognição e 5% socioemocional. Isso não funciona, essa sociedade caducou, né? Esta sociedade, Fernando, é a que formou um homem que desmata, o homem que é misógino, o homem que é agressivo, o homem que é impessoal, que tem uma distribuição de renda absurda, o homem que é racista, xenofóbico. Então, assim, ter inteligência sem sentido é aquilo que Hitler fez, por exemplo. Hitler foi muito inteligente, já que eu sou judeu e posso falar. Ele foi brilhante do ponto de vista do mal, né? Assim como Stalin. Então, em termos cognitivos, eles eram brilhantes, os nazistas, né? Assim como Stalin, assim como tantos outros líderes ditadores, são brilhantes. Mas de que adianta ter uma mente brilhante mal alocada? Entende? A mesma dinamite que pode abrir uma ponte, né, no meio de uma montanha e ligar cidades e unir povos, pode matar pessoas. Então, primeiro, na minha percepção, o que falta é a gente parar para pensar para que a gente quer educar as pessoas, o que o nosso mundo precisa e para onde o mundo está indo. Ontem eu estava vendo uma matéria, porque os robôs e competições de robôs e que divertido. Quer dizer, no lugar de se estimular o esporte, a arte, a interação, o lúdico, nossa sociedade está hipervalorizando a tecnologia, hoje ainda mais, ao custo daquilo que o Michel Demourget, no livro A Fábrica de Imbecis Digitais, ele fala. A gente está hoje tendo uma explosão de obesidade, de distração, de falta de atenção, de comportamentos violentos, de desinteresse com a vida, de desesperança. E olha, você citou o Viktor Frankl, é um autor que escreveu no pós-guerra, pós-segunda guerra. Se você olhar os livros do Yuval Harari, né, um autor super atual, ele fala a mesma coisa. Se pegar o livro dele, 21 lições para o século XXI, você vai ver que em 70, 80 anos não mudou nada. Por quê? Porque a nossa educação ainda carece de espaço para a construção de um sentido de vida, de um projeto de vida. Muito bem, que prazer estar aqui com você, Fernando, você que está nos ouvindo agora, no seu sofá, no seu carro, correndo, seja lá onde você estiver, nesse país ou no mundo. Eu sou Léo Freiman, psicoterapeuta, tenho formação em programação neurolinguística, mestrado e especialização na área escolar e do desenvolvimento humano pela USP. Sou um entusiasta de projetos de vida pela minha própria vivência pessoal, como a gente vai conversar hoje aqui, e por perceber que é justamente a capacidade de criar projetos de vida que nos tornam humanos. E isso, para mim, é motivo de muita alegria nesses quase 30 anos, no meu consultório, com meus pacientes, nos meus livros e nas palestras, poder ser aquele que é o guardião da certeza de que a vida vale a pena. Uma expressão que eu aprendi com Michael Mahoney, um dos principais psicólogos de todos os tempos, um dos autores da revolução cognitiva nos Estados Unidos. Só citando outro autor que escrevia para crianças também, que é o C.S. Lewis,
Ele dizia que ensinar somente a técnica sem a moral, você só está transformando a criança em, vamos dizer assim, diabos inteligentes, né? Exatamente, exatamente. De que adianta um aluno saber muito bem a língua portuguesa se a usar para ofender um colega? Bacana. Vamos entrar também, então, nas primeiras duas perguntas, professor, que é a pergunta mais básica, que é o que, afinal, é projeto de vida e por que é importante o aluno aprender na escola básica, na educação básica, sobre o seu projeto de vida. Muito bem, o projeto de vida é aquilo que eu projeto para a minha vida, são os meus sonhos, são as minhas idealizações, são as imagens que, de alguma forma, eu crio na minha mente e posso transformá-las em projetos, em planos, em objetivos e organizar meus pensamentos, sentimentos e atitudes. Tudo que a gente faz, Fernando, tudo, se eu vou comer um pão com manteiga, se eu vou comer uva, se eu vou pentear meu cabelo desse jeito ou daquele, tudo que existe no mundo do comportamento começa com um pensamento. Hoje isso é ensinamento básico de neurociência. Tudo começa com uma imagem, nosso cérebro ele processa o mundo por meio de imagens. Se eu uso esse shampoo ou aquele, eu visualizo a cena e o meu corpo decide. Então, nós já somos seres que projetam o tempo inteiro. Mas se eu não for piloto nesse processo, eu acabo repetindo o mundo que me deram. Eu acabo virando manada. Eu acabo virando aquilo que o mundo é, aquilo que todo mundo faz, aquilo que me disseram para fazer. Não à toa, a gente vê no livro do Tal Ben-Shahar, Seja Mais Feliz, ele mostra que um dos grandes efeitos um dos grandes motivos da infelicidade generalizada que a gente tem hoje no mundo é que muita gente quer ser famoso, quer ter status. E as escolhas profissionais bem feitas são autocentradas, combinam com a pessoa, com os propósitos dela, com a natureza dela. E, de novo, se isso não for ensinado desde a educação infantil, no Fundamental 1, 2, médio, de onde o aluno vai construir um senso de sentido se ninguém o ensinou a criar uma bússola interna? Aí o cara não quer prestar vestibular, aí o cara não quer abrir a câmera, aí o garoto não quer nem sair da cama, e aí é culpa do aluno? Não, o aluno, na verdade, é vítima de um sistema que está falido. Na verdade, esse sistema atual faliu. Né? Pergunte para qualquer adulto, você gostava da sua escola? É muito raro. A nossa escola precisa cair na real, numa nova real, uma nova realidade. O mundo hoje pede interação, pede lúdico. Agora, Fernando, eu tenho uma questão aqui. Enquanto os reitores universitários não fizerem um esforço para mudar o vestibular, a escola vai continuar refém desse processo. Então, não é culpa do professor, é isso que precisa falar. Ninguém tem falado sobre a responsabilidade dos reitores em mudar os vestibulares, porque só quando os reitores começarem a exigir as competências socioemocionais, o gosto pelo conhecimento, a curiosidade, a empatia, a criticidade, o projeto de vida, a resolução de problemas, e o Enem é um passo em direção a isso, comemoremos, sim, é um passo, mas enquanto os reitores da USP, da Unicamp, da PUC, dos grandes, do INSPER, da GV, enfim, dos grandes centros da Unesp, dos grandes centros educacionais brasileiros, não fizeram o esforço de dizer, olha, metade do nosso vestibular vai ser avaliar a tua criatividade, tua empatia, a pessoa que você é, a escola fica reprimida. Então, todo mundo bate na escola. Mas, no final do dia, Fernando, o que os pais cobram é vestibular, é Enem. Entendeu? Esse é o grande ponto. A escola é refém de um pai e de uma mãe que diz que quer uma formação humana, mas cobra vestibular. Entende? Então, no fundo, está todo mundo perdendo. O professor se sente invisível e não valorizado. Porque raríssimas escolas têm uma sala de professores bonita, um uniforme que empodera, um programa de desenvolvimento humano continuado. Não estou dizendo só profissional. Desenvolvimento humano. Quantas escolas têm, por exemplo, cuidado com a saúde mental dos professores? Quantas escolas têm uma parceria com uma faculdade de fisioterapia para vir lá fazer uma sessão de shiatsu uma vez por semana com o professor? São coisas que não custam nada, mas valem muito. Quantas têm uma nutricionista que vem uma vez por mês para, de repente, fazer uma orientação para os professores sobre a importância da hidratação, de comer bem durante a aula? Quantos professores são realmente estimulados meritocraticamente? Parabéns, cara,
Não é dinheiro, mas parabéns, me dá uma visibilidade, me dá um livro, me paga um jantar, me manda uma pizza para minha casa, me dá um bonequinho para eu pôr na minha mesa, uma frase obrigado, aperta minha mão, me diz para mim, gostei, obrigado pelo que você fez. Quantas escolas têm um programa sistemático de formação meritocrática e desenvolvimento? Poucas, infelizmente. Infelizmente. Então, assim, de novo, né, respondendo a sua pergunta, o que falta na educação básica é o básico, é entender que o professor é um ser humano e precisa de desenvolvimento, de pertencimento, e hoje em dia, mais do que nunca, de acolhimento. E a gente parar para pensar, como sociedade, que modelo de homem a gente quer. As empresas hoje, é consenso, elas contratam pelas habilidades cognitivas, currículo, QI, entrevista, mas despedem, né, dispensam as pessoas pelas competências socioemocionais. Isso é consenso no mundo do RH. Qual que você diria que é a maior dificuldade do jovem no século XXI na construção do seu projeto de vida? Eu entendo que a maior dificuldade do jovem hoje é justamente perceber um sentido da vida. Né? A gente liga hoje a televisão, rádio, jornal, é só notícia ruim, líderes decepcionantes, para dizer o mínimo, né? Em todas as esferas. É muito raro a gente ter hoje um líder, isso seja no esporte, na política, seja no mundo empresarial. É difícil você ter hoje um líder e falar, nossa, esse cara é para ser seguido, né? Então eles ficam seguindo influenciadores aqui e ali e tal, mas não tem uma conexão maior, eles têm dificuldade de ver a vida e construir uma narrativa que faça sentido, se sentir pertencente ao mundo de hoje, sentir que o mundo adulto os acolhe, os espera, precisa deles. Não é à toa que explode o consumo de prazeres consumatórios, bebida, videogame, outras drogas, né? Por que uma pessoa consome tanto? Porque ela se sente coisificada, ela não sente que o seu corpo é sagrado, que o seu cérebro é sagrado, que o seu futuro é sagrado. E o que é o sagrado? O sagrado é aquilo pelo que você se sacrifica, né? Então, por que eu vou cuidar do meu corpo se no futuro tudo está perdido? Para que eu vou estudar e me dedicar se não vai ter emprego, se meu próprio pai já disse que o futuro está perdido, que esse Brasil não tem jeito? Para que eu vou me dedicar a estudar se o próprio ministro da Educação xinga o governador, que fala que o presidente é não sei o quê, e os deputados dão uma festa sem máscara e fala para eu não sair, meu pai está sem dinheiro porque a loja dele tem que fechar fim de semana. É um caos que o adolescente vê. Então, a maior dificuldade é justamente colocar o jovem, a criança, né, em contato com pessoas empreendedoras, com pessoas transformadoras, com pessoas que estão fazendo a diferença, mostrar que tem sim empresas, tem sim organizações não governamentais, tem sim na sociedade civil muito exemplo bonito. Né? Você pega o trabalho do Ayrton Senna, o cara foi incrível nas pistas, a irmã dele, né, junto com um grupo genial, formou aí um grupo que empreendeu e toca milhões de pessoas. Isso tinha que ser estudado na escola. Você pega editoras, vou dar um exemplo da editora que publica meus livros, a FPD, foi criada pelos irmãos maristas, né? São Marcelino Champagnat, um cara que, sabe, comeu pão com o diabo amassou literalmente, passou todos os perrengues e dificuldades e criou uma obra que tem 80 países, tem que ser estudado. Pode ser essa editora, pode ser o que uma empresa bacana faça. Olha, aquele jogador, sei lá, o CR7, olha que bonito o trabalho que ele tem extra-campo. Tanto que na minha metodologia de projeto de vida e atitude empreendedora, uma das sessões que os alunos mais gostam, e eles estudam isso na escola, Fernanda, semanalmente eles têm uma aula de projeto de vida, uma das cenas que eles mais gostam é os Cenas da Vida, em que a gente apresenta homens, mulheres, artistas, empreendedores, cientistas, gente que está empreendendo, fazendo uma diferença. Né? Você pega o Lira do Falcões, né? Do Construindo Falcões. Pô, o cara era um cara da comunidade. Aí ele vira um empresário, vira um palestrante, um cara que está trazendo para a sua comunidade uma diferença. Então, a maior dificuldade é justamente criar perspectiva, motivação e engajamento com o próprio futuro. Mas isso é possível. Hoje, para você ter ideia, a gente tem quase 1.500 escolas que usam meus livros didáticos
publicados pela FTD. 250 mil alunos hoje têm, semana a semana, um momentinho para pensar sobre o seu projeto de vida e a sua atitude empreendedora. A gente mencionou antes aqui o autor Viktor Frankl, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, se pudesse, quem foi ele, o Viktor Frankl, e como ele se encaixa nesse nosso papo sobre o projeto de vida. Eu conheci a obra de Viktor Frankl no final da faculdade de psicologia. Eu tinha uma disciplina chamada Oficina de Criatividade e li o livro dele Em Busca de Sentido, Um Homem num Campo de Concentração. E lá ele fala que em Auschwitz, o quarto campo de concentração nazista que ele passou, ele observava que algumas pessoas, por dor, por desesperança, por sofrer todo tipo de agressão física, mental, esmoreciam e até morriam de desgosto. Mas, olha que interessante, algumas pessoas, naquele contexto extremo, andavam de cabeça erguida. Elas tinham uma certa força, né? O corpo, às vezes, podia estar completamente abatido, esquelético, mas o olho delas ainda se mantinha com um certo brilho. E ele começou a perceber que essas pessoas eram justamente as que tinham um projeto de vida. Eu quero escrever um livro, eu quero terminar um filme que eu comecei, eu quero voltar a atender meus pacientes, eu quero reencontrar a minha família, eu vou retornar ao meu país e vou criar um mundo melhor, eu preciso voltar a pintar. É justamente o projeto de vida que cria um refúgio da alma nos momentos difíceis. Por isso que na psicologia cognitiva, inclusive, a gente tem uma técnica que é o refúgio da alma, que é você pensar como você quer lembrar dessa situação daqui a 5 anos. Como você quer pensar sobre o que você fez agora, neste mês, no Natal. Vamos fazer uma ponte ao futuro. Vamos imaginar que a gente está no final do ano. O que você poderia fazer hoje para chegar no final do ano com orgulho e falar, nossa, que ano! A Lori Gottlieb, uma psicóloga, ela tem um TED muito legal, um TED Talk muito legal, ela é autora do Você Precisa Conversar com Alguém. Na palestra dela, ela tem uma fala que ela sempre convida as pessoas a pensar, né? Que é assim, se você fosse o escritor e o editor da sua vida, o que você faria para que o seu livro fosse um best-seller? Que o livro da sua vida fosse um best-seller? Você é o autor, mas você é o protagonista. O que você escreveria para aquele cara fazer? Porque se a gente olhar os seriados da Netflix, da Amazon, a gente adora quando o personagem ele apanha, ele sofre, não sei o que e tal, porque a gente se humaniza, né? A gente adora ver os outros sofrer, porque a gente também tem sofrimentos, a gente fala, não sou só eu. Não sou só eu que passo o perrengue, é um certo alívio ver gente linda passando dificuldades também, porque a gente fala, opa, o cara é humano também. Mas mais do que isso, a gente gosta de ver a pessoa superar. Então, muito da conquista da superação, Fernando, vem justamente da gente pensar assim, o que de melhor eu posso fazer comigo agora para que eu chegue lá daqui a 6 meses, um ano, daqui a 5, melhor. Tanto que o Viktor Frankl fala, né, nos livros dele, viva como se você já estivesse vivendo pela 2ª vez o que você está vivendo agora e corrige o erro logo. Porque ele fala, né? A gente não sabe se vai ter uma 2ª vez, se vai ter outra vida. Isso, até hoje não tem relato de alguém que voltou de fato, né? A gente pode ter, dependendo da perspectiva espiritual, 1000 imaginações, mas de fato o que a gente tem é isso aqui, né? Então, melhor viver bem. E eu acho muito bonito isso, né? Peraí, se eu fosse o editor, pensa, você que está ouvindo a gente, você deve ter alguma situação na tua vida que é terrível, chata, complicada ou desagradável. O que você teria que fazer para resolver isso? Porque tem uma história, Fernando, muito bonita do imperador oriental que queria encontrar o melhor general para o seu exército, né? E ele chamou vários guerreiros, fez várias competições, ficaram 3, ao final 3 candidatos. Ele falou, agora eu vou levar para a prova de ouro. Levou os 3 para um salão muito lindo, muito bem decorado, e no meio tinha um vaso cravejado de diamantes e brilhantes, uma coisa lindíssima, assim, coisa de milenar. E aí ele pegou e falou para esses 3 guerreiros, este é o seu problema, resolvam.
Aí o primeiro ficou coçando a cabeça, não entendeu nada. O segundo ficou medindo o vaso, olhando, subindo uma escada, olhou por cima, olhou de lado. O terceiro pegou uma marreta, quebrou dos pedaços. Ou ele ia morrer ou resolvia. Aí foi ele o escolhido. E os outros dois, mas como assim? Mas por que ele foi escolhido? E aí o imperador falou, quando você tem um problema, não interessa quão difícil, quão precioso, quanto você já investiu, quanto já custou. Você tem um problema, resolva. Resolva logo. Porque, isso eu costumo falar, né? Tudo que é difícil fazer, Fernando, vai ser mais difícil se não fizer. Escovar dente. Não é todo dia que a gente quer escovar dente, não é verdade? Passar fio dental depois da refeição. Não é todo dia, mas se você fizer todo dia, você não fica um velho desdentado. Você tem uma chance de ter dentes, né? Não trair a esposa. Não é todo dia que o cara tem a paixão absoluta pela mesma mulher e a mesma mulher pelo mesmo homem. E outras pessoas aparecem. Não é fácil manter-se fiel, leal ao seu compromisso. Mas é mais difícil perder o marido, perder a esposa por causa de minutos de uma besteira. Estudar. Não é todo dia que a gente quer estudar. Mas é muito mais difícil chegar no final da vida sem ter alcançado o nosso melhor potencial. Então, a vida boa, ela não é gostosinha, fácil sempre, ela é uma conquista. E aí, isso o Viktor Frankl fala, o ser humano é o que faz de si a cada escolha. E isso eu acho a perspectiva mais linda da logoterapia, a terapia do sentido da vida, que é a base teórica desse trabalho que chama-se metodologia OPE, que é esse trabalho que tem nas escolas. Hoje existem outros, inclusive, no mercado. Quando eu comecei há 20 anos atrás, não tinha nenhum outro. Aí o mercado foi, né, abrindo espaço para outros concorrentes que têm os seus pontos fortes e suas fragilidades, como qualquer outro material, e as escolas adotam aquilo que elas acham que faz sentido para elas. Mas o nosso é baseado muito na logoterapia e na psicologia cognitiva, de Aaron Beck, Michael Mahoney, Humberto Maturana e tantos outros. Bom, como o nosso tempo é corrido, eu já vou pular para a nossa última pergunta, que é para fechar o raciocínio, que é qual seria a dica final que o senhor daria para educadores que vão ter agora com o novo ensino médio, com a BNCC chegando nas escolas, de fomentar projetos de vida dentro das escolas? Olha, eu vou te falar uma coisa, antes até de fazer o projeto de vida com os alunos, o meu convite, meu amigo, minha amiga, comece a criar rodas de conversa sobre os seus próprios projetos de vida. Porque, segundo todos os estudos, a gente vai ter, até 2030, 2 bilhões de pessoas sem trabalho, que vão ser substituídas por tecnologias, por robôs ou algoritmos. Então, se a gente quer ter alguma relevância no futuro, é melhor a gente investir naquilo que o humano tem de melhor. Criatividade, empatia, compaixão, né? Humanização. O professor de artes hoje pode contribuir muito com seus colegas, trazendo uma vez por mês uma música, uma poesia, uma obra para ser refletida. Um professor de biologia pode trazer dicas de aromaterapia para viver melhor, de nutrição, sobre a qualidade do sono. É um momento que um professor de educação física pode trazer uma contribuição para a comunidade escolar, falando da importância de coisas simples, como se espreguiçar de tempos em tempos para quem trabalha em casa, sobre como dormir bem, sobre a importância da atividade física. Imagina que legal, Fernando, um professor de história trazer para os seus colegas a inspiração, como é que o Mandela alcançou a inspiração, como é que um Barack Obama fez para conseguir, né, se tornar o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, né? Como é que é a trajetória de uma Zilda Arnes, de um Paulo Freire, o que a gente tem para aprender com essas pessoas. Então, rodas de conversa entre professores que, dentro do seu próprio campo de conhecimento, alimentem uns aos outros. A escola não pode ser um lugar que se fecha em si, ela tem que ser uma ponte para transformar a sociedade. Trazer a família para conversar, né? Os professores podem alimentar os pais em necessidades que os pais têm para além da matemática, física e química. Hoje os pais também têm questões ligadas à educação financeira, e por que não trazer ali um professor de matemática para dar dicas de pesquisa de preço, de comparação de oportunidades, e vice-versa. Você pode ter uma mãe psicóloga que venha fazer uma roda de conversa com os professores, ou seja, a escola precisa se constituir comunidade. É só a partir deste contexto que o aluno também, como participante ativo, pode aprender a escolher sua profissão, não para ganhar dinheiro, mas para fazer a diferença no mundo, não para ser importante,
mas para aprender a se importar. Não para aprender a se dar bem, mas para se dar ao bem. Então eu vejo que se houver um compromisso político-pedagógico sistemático de formar esse professor como pessoa, este pai, essa mãe, trazer para perto, para conversar, para dialogar, para ensinar, para crescer junto, e um estímulo constante para esse aluno, de vamos fazer a diferença, você é importante, você tem valor, né? Se você está aqui, você tem uma contribuição a fazer. Eu vejo que a escola pode fazer uma revolução de humanização, porque só o humano faz. A formiga, ela é maravilhosa, mas ela não tem escolha, ela nunca vai voar. O ser humano tem escolhas e pode voar. Quando a gente sonha, a gente voa. E eu termino trazendo um poema de Langston Hughes, que foi um dos inspiradores do Mandela. Ele falava assim: uma vida sem sonhos é como um pássaro sem asas, que não pode voar. Que a gente ajude cada aluno, cada aluna a sonhar e a realizar, para buscar a melhor versão de si mesmo. Não para ser o melhor do mundo, isso caducou, mas para ser o melhor para o mundo. É disso que a gente precisa hoje na educação básica. Isso é o básico da educação básica. Então por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de curtir as redes sociais do Educaí, que estão todas aqui na descrição. E até a próxima semana. Você ouviu o podcast Educaí, apresentado por Fernando Lino.